Olá, turma! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de língua portuguesa. Estamos falando sobre para estar bem informado. Estamos falando sobre os noticiários. Hoje nós vamos produzir. Vai ser a sua vez de fazer o seu noticiário. Mas antes, vamos relembrar sobre o que é um noticiário, um telejornal, algumas características importantes que definem essa forma de passar informação. Um noticiário, também chamado de telejornal ou simplesmente de jornal, é um programa de televisão, geralmente diário, que tem o objetivo de informar sobre as principais notícias do dia. Geralmente é apresentado por jornalistas e exibe reportagens que detalham as notícias, expondo entrevistas com especialistas no assunto em questão ou com outras pessoas envolvidas. As vinhetas e as legendas ajudam a organizar o jornal e as informações exibidas. Lembrando aqui que as vinhetas é o quê? Aquele trechinho que está mostrando que inicia o jornal. Imagens, a musiquinha, estão lembrados disso? Então nós relembramos o que define um noticiário. E a linguagem que deve ser utilizada nos noticiários é uma linguagem mais formal. Sobre a linguagem formal, vamos relembrar aqui. A linguagem formal, também chamada de registro formal, é usada em contextos em que não há familiaridade entre os interlocutores ou em situações que exigem mais seriedade. Esse registro é normalmente usado em noticiários, discursos políticos, pronunciamentos de autoridades, reuniões de trabalho, entrevistas de emprego, palestras e conferências. Ao empregá-lo, é importante seguir as normas da língua e pronunciar as palavras com clareza e precisão. Agora que nós relembramos a definição de um noticiário, relembramos a linguagem formal, que é aquela mais adequada para um noticiário, vamos ao nosso livro, na seção Vamos Produzir. É sua vez de participar de um telejornal. Assista atentamente a um telejornal. Então, a primeira coisa de todas que vocês vão fazer é assistir um telejornal, ok? Vocês vão observar toda a estrutura de um telejornal, do começo ao fim. Como que o jornalista fala, como ele se porta, quando ele fala que o outro repórter, o outro jornalista vai mostrar a reportagem no local, como que essa pessoa entrevista o outro, a forma como ele pergunta para a pessoa de acordo com a reportagem que ele está fazendo. Percebam as legendas utilizadas, ok? Então vamos lá. Primeiro de tudo, assistir o telejornal. Depois, você vai seguir algumas orientações, como registrar algumas notícias no seu caderno. Você vai escolher ali aproximadamente 2 ou 3 notícias. Você pode escolher 2 ou 3 notícias de situações que irão acontecer ou algo muito legal que está acontecendo na sua escola, por exemplo. Algo muito importante que está acontecendo no mundo no momento, ou na sua cidade, algum prêmio que alguém que está ganhando, certo? E aí você vai poder se reunir com alguns colegas, discutir sobre essas notícias e organizar um telejornal. Vocês podem escolher uma musiquinha para ser a vinheta de abertura do seu telejornal.
né? Vocês podem ter a pessoa que vai ser aquele que ficaria no estúdio, anunciando o que vai passar no jornal de uma forma geral. E aí ter o outro colega que vai gravar a reportagem na frente da escola, por exemplo, no pátio da sua escola, falando da notícia aí que você quer passar sobre a sua escola. Isso são suposições, ideias que eu estou dando para vocês, certo? E aí, você não pode se esquecer do uso da linguagem formal, cumprimentar o seu telespectador. Se você vai noticiar, por exemplo, sobre a importância de cuidar do seu animalzinho de estimação, de levá-lo ao veterinário, de dar as vacinas, pode ter uma pessoa do seu grupo que vai falar sobre essa importância. E aí, você pode chamar algum veterinário que você conhece, por exemplo, ou até mesmo ir a uma clínica veterinária e pedir se alguém pode responder algumas perguntas. E aí ter o colega que irá entrevistar esse veterinário. Olha, são várias ideias aqui que eu vou pensando para vocês pensarem aí também e assim preparar o seu telejornal e depois mostrar para os seus colegas. Lembrando que esse momento você vai precisar filmar, pode ser usando o celular ou um tablet, e para usar esses materiais você deve sempre ter a autorização e a supervisão de um adulto, ok, pessoal? Peça às vezes para um adulto filmar vocês para poder ajudar se for o caso, combinado? Então, eu espero que vocês tenham uma boa produção aí e divirtam-se também neste momento. Usem e abusem da sua criatividade, vejam alguma necessidade da sua escola, do seu bairro, da sua cidade, para você noticiar, ou algo muito legal também. É tão bom a gente assistir o jornal e ver boas notícias, não é? Pense sobre isso. Um beijo carinhoso e cuidem-se. Tchau, tchau!